Boa tarde. O meu trabalho é sobre as alterações climáticas nas zonas costeiras. Foi um trabalho escrito em 2004 para mostrar com um exemplo que as alterações climáticas estão mais relacionadas com as alterações do próprio planeta Terra do que com as atividades humanas. O oceano, nosso futuro, era a frase escrita no relatório da Comissão Mundial Independente para os Oceanos em 1998, com a missão de existir um aumento de consciência sobre o contributo dos oceanos, de forma que a economia, a ecologia e as atividades da Terra fossem geridas com sustentabilidade. Como todos sabemos, o planeta Terra está a sofrer alterações climáticas, colocando em perigo todos os seres vivos, em especial os humanos. De forma muito resumida e simples, a alterações climática pode ser o resultado do movimento do Sol, teoria tectónica de placas, das alterações da atmosfera terrestre, poeiras, gases, da radiação solar e da variação do eixo e da órbita da Terra. No entanto, a sociedade em geral associa exclusivamente ao efeito de estufa causado por gases, incluindo o dióxido de carbono, libertados a partir dos combustíveis fósseis utilizados nos transportes e nas indústrias. As consequências são várias: inundações, secas, furacões, atividade vulcânica, efeito de estufas, sismos, perda de sol, incêndios, fome, doenças, pestes e extinções de seres vivos. As alterações climáticas estão relacionadas com o clima ou estado climático, que é a média das variações das condições meteorológicas num dado período de tempo, cerca de 30 anos, independentemente de qualquer estado meteorológico instantâneo. É um conceito apenas estatístico e não uma realidade física. O clima é controlado pela latitude, pela pressão, pelos ventos, pelos oceanos, pelas cadeias montanhosas e pela posição geográfica, e também por 5 fatores naturais: mudanças na radiação solar, eventos tectónicos, sismos, mudanças na órbita da Terra à volta do Sol, eventos catastróficos, erupções vulcânicas e impactos meteoros, e mudanças na composição atmosférica. Resumindo, o clima afeta o nível do mar, a glaciação e outros fatores que definem o caráter da superfície e os seres vivos nela existentes. Os oceanos são os que têm maior influência na formação e na modulação do clima e nas variações climáticas, pois o calor específico da água é 4 vezes o do ar e a capacidade térmica dos oceanos é 1000 vezes a da atmosfera. O oceano é um agente moderador do efeito de estufa, porque constitui um sumidor de dióxido de carbono, e lança para a atmosfera partículas de sais dissolvidos, por exemplo, cloreto sólido, que vão constituir núcleos de condensação essenciais para a formação de gotículas das nuvens. As alterações dos níveis médios oceânicos constituem uma assimetria da variabilidade dos climas na história da Terra. Estão associadas a fenómenos do gelo, à expansão térmica da água e à sua compressibilidade. No último período quente, há cerca de 120 mil anos, o nível do mar estava a cerca de 5 a 6 metros acima do atual. No último episódio glaciário, período úmido, há cerca de 18 mil anos, o nível do mar estava a cerca de 100 metros abaixo do nível atual, pondo a descoberto muitas paisagens e pontos naturais. No período interglaciário atual, com temperaturas entre 5 a 8 graus centígrados mais elevadas, verificou-se uma subida do nível médio do mar de cerca de 5 a 6 metros. A variação do nível médio do mar influencia a geografia dos continentes e tem impactos profundos nas zonas costeiras e na sua ecologia. As zonas costeiras, compreendidas entre 200 metros acima e abaixo do nível do mar, estão afetadas com maior gravidade pela ação humana, também designados por efeitos não climáticos ou antropogénicos. A zona costeira situa-se entre o domínio continental e o domínio oceânico e está dependente do quadro tectónico, das variações estáticas, subida e descida do mar, dos sedimentos oriundos do continente, da hidrodinâmica marinha, correntes de vento, da temperatura, da salinidade da água, da atividade biológica e do clima/erosão. Ao longo da história geológica, sofreram repetidamente transgressões e regressões relacionadas com, respectivamente, a subida e a descida do nível médio do mar. Durante os últimos 40 mil anos, o nível do mar flutuou cerca de 140 metros. A rápida subida do nível do mar iniciou-se há cerca de 20 mil anos atrás e começou a uniformizar há cerca de 7 mil anos atrás, ano em que os humanos começaram a construir cidades. Em Portugal, o registro geológico revela as diferentes formas do litoral ao longo dos anos.
A linha amarela representa o litoral atual e para se ver as diferenças ao longo dos anos. Mas ainda há quem considere que o registro geológico é uma história. Temos o exemplo do sismo de 26 de dezembro de 2004, de magnitude 8,9 na escala de Richter, cujo epicentro ocorreu no mar, a norte da Indonésia, a 40 km abaixo do nível do mar e gerou um tsunami com ondas de 10 metros que se deslocaram 900 km por hora. Demonstrou, através de uma sequência de notícias antes e depois do sismo divulgado na comunicação social, que as alterações climáticas estão mais relacionadas com os fenómenos terrestres do que com as atividades humanas inibidoras do alto equilíbrio terrestre. As consequências foram várias, além de morte de milhares de seres humanos e de outros animais e da destruição completa de todas as zonas costeiras afetadas, ocorreram mudanças drásticas do clima, da geografia dos continentes e da aceleração dos movimentos do planeta Terra. Algumas notas retiradas dos jornais, um pouco antes da catástrofe, registaram-se as seguintes situações. Global sísmico de magnitude 5,4 num epicentro a 117 km a sudoeste do Cabo de São Vicente, a 13 de dezembro de 2004. Em 21 de dezembro, há uma súbita descida da temperatura na França, atingindo cerca de 14 graus centígrados negativos. Ocorreram vários temporais de neve no centro e norte de Espanha, do Texas, no México e na Argélia. Ocorre a 26 de dezembro de 2004 o sismo. Depois da catástrofe, registaram-se as seguintes situações. Segundo tremor de terra de magnitude 4,1 a sul do Olhão, a 3 de janeiro de 2005. A 8 de janeiro existem ventos fortes e chuvas torrenciais em várias partes do globo e as temperaturas são as mais altas dos últimos anos, mesmo em ambientes gelados. A 9 de janeiro, os cientistas admitiram que o movimento de rotação da Terra tenha vindo ficar permanentemente acelerado, que os dias ficarão mais curtos e que o planeta ainda estava a vibrar devido à potência global. A continuação em janeiro de violentas tempestades, com rajadas fortes de vento em várias partes do globo. Portugal não foi afetado. Mais chuvas atípicas em Venezuela, temporal norte da Europa, chuvas torrenciais e queda de neve na Califórnia, Europa do Norte, e uma situação que houve uma alteração da geografia de uma das ilhas da Índia, que a ilha Teresa ficou dividida ao meio. Temperaturas negativas, chegou a Minnesota com 47 graus negativos devido ao ar gélido proveniente do Ártico. No Alentejo, a temperatura rondava os 20 graus centígrados, que foi prejudicial para a agricultura e pastorícia, e houve escassez de água. A 23 de janeiro de 2005 ocorreu outro sismo de magnitude 2,8 em Lisboa, mas tal como prova a história geológica, a tragédia de 26 de dezembro de 2004 não foi a primeira grande catástrofe sísmica a atingir a região da Indonésia. Documenta-se que em 1883 o vulcão Krakatoa, depois de cerca de 3 séculos inativo, gerou ondas de 40 metros de altura após a sua explosão, e que essas ondas foram registadas nos oceanos Índico e Pacífico e na costa leste do continente americano, e também provocou ainda efeitos climáticos nos anos seguintes. Combater as alterações climáticas é impossível. Prevenir as alterações climáticas é possível e recomendável. Por exemplo, prevenir os impactos das alterações climáticas para as zonas costeiras. Medidas dinamizadoras à proteção do litoral. Conhecer aprofundadamente a evolução dos sistemas costeiros. Monitorizar continuamente antes, durante e depois das ações exercidas sobre a zona costeira. Aplicar técnicas suaves. Fazer programas de sensibilização a nível político, técnico e de cidadão. Produzir legislação e elaborar planos de ordenamento do território com os objetivos de limitar áreas a proteger e conservar, ordenar o território, utilizar os recursos naturais de forma sustentável e reduzir os impactos. Finalizando, ir para a rua, protestar com cartazes e exigir não é solução para resolver o problema das consequências das alterações climáticas. Ninguém tem culpa de existirem alterações climáticas, elas são inerentes ao próprio planeta Terra. Se queremos um mundo melhor, temos de mudar o nosso comportamento face às alterações climáticas.
Devemos conhecer as atividades humanas que impedem ou atrasam o equilíbrio da Terra, os seus efeitos e mudar para ações menos prejudiciais e inovar para tecnologias menos poluentes, desde a sua formação, uso e final de uso. Planear, tendo em conta os vários cenários possíveis de riscos de perda de humanos e de bens materiais. Obrigada.